Olá, vamos apresentar um vídeo sobre o exame do aparelho locomotor que tem por objetivo avaliar a mobilidade e a integridade deste sistema. O sistema musculoesquelético inicia-se na anamnese, onde devem ser coletados dados como idade, sexo, raça e profissão, levando em conta que esses dados fornecem ao enfermeiro informações. Na avaliação do sistema musculoesquelético é necessário um ambiente adequado e o paciente precisa estar com o tórax desnudo. O exame do sistema musculoesquelético emprega as técnicas de inspeção, palpação óssea, palpação dos tecidos mole por segmentos, grau de mobilidade e exame de força e sensibilidade. Nessa sequência, o exame divide-se em estático e dinâmico. No primeiro, prevalece a inspeção, no segundo, a palpação e os movimentos. A inspeção fornece dados importantes para o enfermeiro iniciar sua avaliação e planejar a assistência, revelando informações acerca da capacidade de se locomover, de se autocuidar, da existência de desconforto ou da presença de movimentos involuntários. Iniciemos o exame da força muscular, que pode ser avaliado solicitando ao paciente algumas atividades como o aperto de mão, que fornece a indicação da capacidade de preensão. O bíceps pode ser testado pedindo-se ao paciente que se estenda plenamente o braço e depois o flexione, enquanto o enfermeiro aplica a resistência. Para testar a força motora nos membros inferiores, aplica-se uma resistência na altura do tornozelo e solicita-se ao paciente que eleve a perna. A coluna cervical avalia a postura do paciente, seus componentes, examinando os movimentos ativos e passivos e palpando os processos espinhosos. A flexão da coluna cervical permite que o paciente encoste o queixo na face anterior do tórax e, na extensão, mova a cabeça como quem olhando para o teto. A rotação lateral, o paciente deve rodar a cabeça de um lado para o outro, fazendo com que o queixo alinhe-se em sua quase totalidade com o ombro. Inclinação lateral, o paciente deve tentar tocar o ombro com a orelha, formando um ângulo normal de 45 graus. Quanto ao ombro, a rotação externa e a abdução, o paciente deve tentar alcançar com o braço por trás da cabeça a borda superior da escápula contralateral. Na rotação interna e adução, o paciente deve alcançar o acrômio contralateral com o braço passando pela face anterior do tórax ou com o braço por trás das costas. A flexão é feita com os braços do paciente abduzidos a 90 graus, mantendo os cotovelos em linha reta. As palmas das mãos devem retornar para cima, em supinação e continuar o movimento de abdução até que as mãos se encontrem por cima da cabeça. O cotovelo deve ser avaliado a partir da flexão, onde o paciente flexiona o cotovelo tentando tocar a face anterior do ombro com a mão. A supinação é testada com a flexão do cotovelo a 90 graus no nível da cintura.
A seguir, com o punho cerrado à frente e com a palma da mão voltada para baixo, solicita-se que este volte para cima. Pronação é avaliada com os cotovelos fletidos no nível da cintura. A palma da mão deve estar voltada para cima e atingir a posição completa, e então ser virada completamente em direção ao solo. Quanto à mão e o punho, é avaliado através da flexão e extensão do punho. Solicita-se ao paciente que flexione e estenda o punho. O desvio ulnar e radial, movendo o punho de um lado para o outro, efetua-se o desvio ulnar e radial. Flexão e extensão digital, pede-se ao paciente que mantenha o punho cerrado, solicite que estenda os dedos na flexão, os dedos fechos e tocando a palma da mão. Abdução e adução digital, o paciente deve afastar os dedos uns dos outros e tornar a aproximá-los. Flexão do polegar, o polegar deve cruzar a palma da mão em direção ao dedo mínimo. Tensão do polegar, o polegar deve mover-se lateralmente para fora dos dedos. Oponência, o paciente deve ser capaz de tocar a extremidade distal de todos os dedos com o polegar. No quadril e na pelve, verificamos o paciente quanto à abdução, quando ele afasta ao máximo a perna observando a limitação do movimento. Na adução, o paciente deve cruzar as pernas alternadamente, primeiro à direita à frente da esquerda e vice-versa. Na flexão, o paciente deve elevar o joelho em direção ao tórax. Na flexão, extensão e rotação externa, o paciente deve descruzar as pernas e apoiar a face lateral do pé no joelho oposto. Na extensão, o paciente deve ficar sentado, de braços cruzados, com as costas eretas e elevar as pernas. Para avaliação dos joelhos, é necessário que o paciente fique de pé, e seja capaz de fletir os joelhos simetricamente até ficar em posição de cócoras. Na extensão, com o paciente ereto, observar se os joelhos estão totalmente estendidos. Na rotação interna e externa, o paciente deve rodar o pé em sentido medial e lateral. Quanto aos tornozelos e pé, devem ser realizados a flexão plantar e movimentação dos dedos, onde o paciente deve andar na ponta dos dedos. Na dorsiflexão, o paciente deve andar sobre os calcanhares. Na inversão, andar sobre a borda lateral dos pés. E na eversão, andar apoiando-se na borda medial dos pés. A coluna lombar deve ser avaliada a partir da flexão, onde o paciente se curva para frente ao máximo, mantendo os joelhos estendidos e tentando tocar os pés. Na extensão, o examinador fica em pé ao lado do paciente, com uma das mãos sobre a espinha ilíaca e com os dedos voltados para a linha média. A seguir, pede que o paciente se curve para trás ao máximo que conseguir, podendo ajudá-lo empurrando a face anterior do tórax. Na inclinação lateral, fixando a crista ilíaca, pede ao paciente para inclinar-se à direita e depois à esquerda ao máximo. Na rotação lateral, o examinador fica atrás do paciente, fixa sua pelve com uma das mãos e coloca a outra sobre o ombro oposto, em seguida com o tronco, fixa, gira a pelve e o ombro posterior. A função primordial da marcha é locomover o corpo de um ponto a outro por um ciclo dividido em duas fases. A fase de apoio, quando o pé entra em contato com o solo e suporta o peso do corpo, e a fase de balanço,
quando o membro sofre uma translação ou avanço. A marcha normal inicia-se com o contato do calcanhar com o solo, com o apoio progressivo de toda a borda lateral do pé e do antepé e dos dedos. Posteriormente, o calcanhar e o médio pé vão se desprendendo do solo, o mesmo ocorrendo com o antepé e, finalmente, o hálux. Em suma, o exame do aparelho locomotor utilizou-se as técnicas de inspeção, palpação óssea, palpação dos tecidos mole dos segmentos, grau de mobilidade e exame de força motora e sensibilidade. Esperamos assim ter contribuído para o maior conhecimento sobre este sistema.